Boa noite a todos. Espero que estejam todos confortáveis em suas casas ou escritórios. Eu estou em Santa Rita do Sapucaí. Sérgio acabava de contar nos bastidores a fundação do Renacidade pelo nosso amigo, que eu faço questão de apresentar, Alberti, professor Alberti, que escreveu esse livro, Novos Renascimentos. Um agradecimento ao nosso professor que está na Inglaterra, está na Europa, e nós seguimos aqui nossos pequenos mundinhos da educação. O Renacidade, fundado pelo professor Alberti e com adesão imediata de todos, gerou uma série de movimentos. Eu não sei se esse papo é de número 200 ou 300, e sei lá quantos que nós vamos aguentar. Eu sou o velho do Vale Eletrônica, aguardando todos aqui para a festa do Hacktal. Enquanto o Hacktal não volta de ano em ano, a gente se diverte com outras atividades. Sérgio Mesquita, Paula e o anfitrião Lorival, que está nos bastidores, são companheiros de sempre. Maria e Renata vão ser apresentadas ao Sérgio, a quem eu passo a palavra, o primeiro papo de 2026. Sérgio, é você que está com a bola. Seu som, Sérgio, som. Tem sempre que puxar a orelha desses meninos. Eu já estou esquecendo tecnologia, eu já passei da fase de produção de tecnologia, né? Mas boa noite a todos aí, Paulinha, Maria, Renata, Ivan, o Lorival, que está escondido lá, acompanhando tudo lá também pelo YouTube. Mas o meu papo ia ser o último de 25, acabou sendo o primeiro de 26, né? A gente estava falando do Albert, né? Ele acabou fazendo o último de 25 lá da Inglaterra, falando sobre as transformações da tecnologia na vida da sociedade, né? É muito bom mesmo. E nós vamos começar falando de um assunto que você gosta, né, Ivan? Educação. O Ivan ele trabalhou muito a educação para os pequeninos, tentando envolver a tecnologia sem perder a humanidade das crianças, né? Não é focado nisso. E aí nós vamos estar aqui com a Maria Solara, que é militante do MST, mas com mestrado e doutorado em Direito pela UERJ, e aqui em Maricá ela está acompanhando o Sim ou Posso, que é o processo cubano de alfabetização de jovens e adultos. O MST, se eu não me engano, acho que é a única organização fora de Cuba que pode aplicar o método cubano sem pedir autorização, né? Só avisar, ó, estamos fazendo. Nenhum outro organismo no mundo faz isso. E aí eles estão aí pelo Brasil inteiro, né? Várias cidades no Brasil já fizeram, o estado do Maranhão, quando o Dino era governador lá também foi, e a África também, né? Eles andaram pela África e América Latina, alfabetizando o pessoal das tribos africanas lá no linguajar deles, né? Como esses malucos fizeram, eu não sei. Mas eu sei que é muito bonito você ver eles trabalhando e é muito legal. E aí nós temos a Renata, que é aqui de Maricá, diretora de escola aqui em Maricá. Ainda é diretora, né, Renata? E também Sim, com... sim. Hein? Você ainda está lá no Municipalizada de Noan, né? Aquela Isso, escola história é municipalizada de nome. que é propriedade sua, né? Você transformou aquela escola, agora ninguém te tira de lá também, né? É muito bom você ver o trabalho dela lá, muito legal. E deixa eu colar aqui que eu não guardei. A Renata, ela também ela é mestre em educação pelo Fundão, pedagoga pela UF e psico, psicanalista, né? Pelo CBP. Esse lado seu eu não sabia, não. Tem que prestar atenção quando conversar com ela, senão ela vai estar te analisando, né? Mas aí ela vai, com essa experiência toda, ela vai também falar um pouco
pouquinho sobre a questão da educação e analisar o que o senhor posso, né? Já que você analisa o senhor posso, faz de conta que é um paciente, para ver o que que a gente pode tirar de melhor ainda dele. E aí vamos nos divertir. A palavra está com você, Maria. Pode mandar ver, sem se preocupar com nada. A gente está aqui é para conhecer mesmo. Primeiro, boa noite. Quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouco da nossa experiência com Sim Eu Posso, falando um pouco do método e falando também da nossa experiência aqui em Maricá. É uma alegria estar aqui compartilhar com vocês e trazer esse debate. Eu quero começar com compartilhando a apresentação que nós temos uma apresentação básica. Oi. Eu posso quebrar seu raciocínio só para te atrapalhar? Explica aí para a gente esse negócio de militante de MST com doutorado e mestrado em Direito. As pessoas, quando eu falo que o MST é cheio de mestres e doutores, ninguém acredita. Eu acho que é só enxada na mão. Conta um pouquinho dessa sua formação, como é que ela aconteceu, e aí entra para o senhor Poço. Mas rapidinho, rapidinho. Tá, rapidinho, só trazendo um pouco da minha formação, eu sou advogada popular de formação, então a minha trajetória começa lá no Ceará. Eu posso contar um caso pessoal, assim, de vida? À Anos vontade. 90, não sei se todo mundo aqui lembra. Eu não sou, eu sou uma pessoa que venho do contexto urbano. E eu chego no MST através da luta e da organização enquanto assessoria junto aos movimentos sociais, né? E quando lá atrás, nos anos 90, quando eu via os movimentos, na época o MST ocupando estradas, a Lona Preta, aquela luta, é, eu já via na televisão e eu falava mesmo em casa para a família, para os meus pais e tudo, que quando eu crescer eu queria me juntar na luta com aquelas pessoas. Porque para mim aquela luta, eu entendia que a luta pela terra faz sentido, tem um sentido, né? É por onde, para mim, eu entendo que vem toda uma transformação. Porque sem acesso à terra, sem acesso à moradia, a conquista dos outros direitos, se resta prejudicada, né? Então eu entrei na faculdade de Direito, desde o início do curso, comecei a estudar e trabalhar e militar junto a movimentos sociais na luta por terra, urbana e rural. E daí eu tive os primeiros contatos com a MST. Na época, estavam tendo mobilizações que era o movimento Campo Cidade, em que a juventude do campo e a juventude da cidade se encontravam, e tinham grandes encontros. E meu primeiro contato assim com o MST foi nesse momento. Eu devia ter uns 19 anos e nesse contexto. E estudei direito sempre numa perspectiva emancipatória, pensando o direito numa perspectiva para a emancipação social, para a emancipação e para a luta popular, né? E tanto na luta urbana quanto na luta pela terra rural, né? E também assessoria jurídica de povos indígenas durante um tempo. E aí venho para o Rio fazer mestrado e sigo carreira acadêmica no doutorado, mas eu pelo meu trabalho junto com a MST, cheguei em Maricá, assessorando e junto nos projetos do MST aqui em Maricá. E também acompanho o setor de direitos humanos, que junto ao movimento, né? Então, basicamente isso. Você não se assusta, não, que, segundo a minha esposa, se eu não tivesse dois filhos, não tivesse casado lá atrás, eu estava num acampamento também. Mas agora vamos ao que interessa. E obrigado aí pela sua introdução aí sobre seu momento de chegada no MST. E aí vamos ver agora um pouquinho do senhor Poço. Sim, eu vou passar aqui a apresentação, compartilhar só um instantinho para eu compartilhar a tela. Deixa eu só retornar para o início, pronto.
Vocês conseguem ver? Estamos vendo. Então, deixa eu passar aqui. Pronto. Essa apresentação é uma apresentação básica que a gente já tem estruturada para falar um pouco tanto do método, o histórico e os fundamentos do método, quanto também da nossa experiência aqui em Maricá. Falando um pouco como surgiu o método Sim Eu Posso e no que consiste, né? Então, a campanha de alfabetização cubana, ela tratando um pouco sobre a realidade cubana, né? Tem a Revolução em janeiro de 59, a Revolução Cubana, e nesse momento, Cuba tinha 1 milhão de pessoas não alfabetizadas, né? E o Fidel manifesta assim um desejo de que existisse um exército armado de lápis e caderno. Então, uma das prioridades do governo, quando se instala o governo revolucionário em Cuba, é o desenvolvimento da educação em Cuba. E essa educação em Cuba, no momento da Revolução, ela é pensada para ter um início com a educação básica, a aquisição das letras, e essa educação básica, passando depois para uma perspectiva mais intensa do ensino, no que a gente chama ensino médio, e num terceiro momento com com um foco maior no ensino superior. Então, a educação cubana, no momento revolucionário, passou por essas etapas de fortalecimento da educação no país, né? E nesse sentido de fortalecer a alfabetização, surgem brigadas, né? A Brigada Conrado Benítez, ela agregou 100 mil jovens estudantes que iam para as áreas rurais, para as cidades, e fazer o processo de alfabetização em Cuba. Nesse momento, ainda não é uma metodologia como o Sim Eu Posso. É uma metodologia que ela é desenvolvida em Cuba pensando o que a gente poderia, de forma mais parecida no Brasil, pensar com o que o Paulo Freire fez também, das palavras geradoras. Eles pegavam palavras que eram mais comuns no linguajar, na linguagem das pessoas, para ir trabalhando essa aquisição das letras, né? Tem um livro, eu vou aqui já trazer um livro que conta um pouco mais detalhadamente essa história em Cuba, que é Yo Si Puedo. Esse livro, ele fala do método cubano de alfabetização e conta essa história de como foi o processo de alfabetização nesse momento revolucionário em Cuba, né? E aí a gente tem que, em 61, o índice opa, desculpa. O índice de população analfabeta em Cuba, ela chegou a 3,9% e hoje é de 0,2%. Né? Cuba foi declarado um território livre de analfabetismo. Então, veio esse processo que foi da Revolução Cubana. Bom, após esse momento, tem um momento também importante, quando a gente pensa em campanhas de erradicação do analfabetismo, que é a campanha de Guiné-Bissau, que foi em 75, com a ida do Paulo Freire para a Guiné-Bissau, a pensar um programa de alfabetização, né? Então, teve uma campanha e todo um esforço de reconstrução de Guiné-Bissau, depois do processo revolucionário da independência, né, naquele momento de descolonização dos países de África, né, e apenas 1% da população de Guiné-Bissau nessa época ela era alfabetizada. E aí Paulo Freire vai desenvolver um trabalho lá, convidado pelo Amílcar Cabral, e tem os registros. E aí tem um livro muito bom do Paulo Freire, que eu não sei se vocês conhecem, que é A Importância do Ato de Ler, que traz a experiência, sobretudo, em Príncipe e... Peraí que eu vou trazer aqui, em São Tomé e Príncipe, e fala um pouco dessas experiências que o Paulo Freire teve em África, com os círculos de cultura,
que foi a metodologia que o Paulo Freire, sobretudo, desenvolveu nessas experiências que ele teve desenvolvendo nos anos 70, né? Então, também teve essa experiência de Guiné-Bissau, que aí já foi com Paulo Freire de alfabetização. Posteriormente, eu estou tentando ver um jeito mais fácil de eu descer para não pular páginas, né? Teve a experiência nos anos 80 de alfabetização da Nicarágua, que foi 20 anos depois da experiência cubana, com uma grande campanha de alfabetização que reuniu 100 mil jovens para ensinar quase 500 mil pessoas do país a ler e a escrever. E o Haiti, ele é um marco porque é o embrião do método Sim Eu Posso, em que se desenvolveu entre 97 e 98, e lá foi utilizado o método da radiodifusão, e a alfabetização foi feita dentro do idioma criole, que é o idioma predominante lá no Haiti, né? E nessa experiência por radiodifusão foram alfabetizadas mais de 600 mil pessoas na ilha. Então, tem esse momento no Haiti. Peraí que eu pulei um slide. Não, pulei não. Pronto. Na Venezuela, o método Sim Eu Posso já está mais estruturado. Eu vou contar um pouco mais adiante como se dá essa estruturação do método. E ele é adaptado com videoaulas através da Mission Robinson. E ele se desenvolve a partir de 2023, 2003, desculpe, na Venezuela, e em 1 ano e meio ele contribui para a alfabetização de 1.500.000 pessoas, né? Em 28 de outubro de 2005, a Venezuela foi declarado território livre de analfabetismo pela Unesco. Neste momento, apresentava uma percentagem inferior a 4% de pessoas não alfabetizadas. E a experiência da Zâmbia é uma experiência interessante, porque as outras experiências em que se aplicou o método de alfabetização e a utilização do Sim Eu Posso, as que eu citei anteriormente, foram desenvolvidas numa iniciativa de alguns governos, junto com parceria com Cuba, mas a Zâmbia, ela é uma experiência internacional que tem uma presença forte do MST, com a nossa brigada internacionalista, né? Seria muito interessante se a Paula França tivesse aqui, que é hoje a coordenadora do Sim Eu Posso, né? E ela é incrível, ela é da educação, e tem uma experiência grande na educação dentro do MST, e ela esteve na Zâmbia desenvolvendo esse trabalho na Brigada Samora Machel. E então ela fala sobre isso com a tranquilidade da fala de alguém que viveu, esteve lá e trabalhou e contribuiu, né? Então é uma fala bem qualificada. Assim, outro momento, se vocês tiverem oportunidade de escutá-la, é bem, bem interessante. E o MST integra constrói essa brigada, e em 2008 desenvolve o trabalho em Moçambique, e em 2014 na África do Sul, e em 2017 na Zâmbia. E aí na Zâmbia a Paula esteve presente, né, com educação, saúde, agroecologia, comunicação e trabalho com mulheres, utilizando o método Sim Eu Posso para trabalhar a educação. E em 2022, o país, né, a Zâmbia, contava com 51% da população analfabeta. E aí o setor de educação do MST, junto com um grupo de professores aliados do Partido Socialista, iniciam esse trabalho lá. E foi criado um método de alfabetização de adultos que era falar, ler, escrever a palavra e o mundo. E foi esse trabalho implementado em 3 províncias.
eu não vou pronunciar porque o meu inglês não é dos melhores, mas foram em 3 províncias em 2021, atingindo a meta e alfabetizando 2.000 educandos, oriundos de 96 turmas. E essa campanha, ela integrava alfabetização e agroecologia, então tinha todo um trabalho também com sementes, trazendo algumas sementes e levando, então tinha todo esse trabalho do MST junto com alfabetização e agroecologia. Até o final de 2024 já tinha alcançado 5.000 pessoas alfabetizadas utilizando o Sim Eu Posso, né? Então foi um trabalho muito importante que o MST desenvolveu lá na Zâmbia e pensando um pouco, né, aí a gente vem falar um pouco aqui sobre a criação do método e falando dessas brigadas internacionalistas, né? O método Sim Eu Posso, ele é dentro da perspectiva da educação, uma manifestação desse espírito de solidariedade, é, de contribuição entre os povos e de internacionalismo socialista, né? Então, ele vem como uma ferramenta de solidariedade e de internacionalização da luta, e nesse sentido, ele foi desenvolvido enquanto um método pela professora Leonela Helles Dias, entre 97 e 98, e teve o seu piloto no Haiti, com a língua crioulo e com o uso do radiodifusão. E em 2001 tem uma adaptação do método para a televisão. Em 2003 tem a experiência massiva na Venezuela e em 2003 também tem a tradução para o português. Em 2005 e 2006 as primeiras experiências no Brasil acontecem com essa parceria do MEC com o MST, e o MST tem essa autorização de uso do método, de trabalho com método, que foi e é muito utilizado nos acampamentos e assentamentos e também nas cidades, né? Então, tem várias experiências da utilização do Sim Eu Posso nas experiências urbanas também, como em Maricá, em outras cidades, em outros estados, né? Trazendo alguns dados gerais, até o início de 2017 já haviam sido alfabetizadas cerca de 10 milhões de pessoas através do Sim Eu Posso no nosso continente, né? Na América Latina. E ele foi adaptado e contextualizado para mais de 30 países, né? Então tem África do Sul, Argentina, Bahamas, Bolívia, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Equador. Então, todos esses países que estão aqui listados, então mais de 30 países e diversos idiomas. As versões que existem são em espanhol, português, inglês, chinês, francês, crioulo, quechua, aimara, guarani e tetum. E também foi traduzido para o Braille e tem uma metodologia que permite ser utilizado também para a alfabetização de pessoas com alguma dificuldade intelectual leve. O Sim Eu Posso tem 2 menções honrosas pela Unesco e em 2006 foi agraciado com o prêmio Rei Sejong. Deixa eu dar aqui seguimento. Sobre a experiência do MST no Brasil com o Sim Eu Posso, o método no Brasil, né? Ele foi implementado em 2006 pelo MST e posteriormente nos demais estados. Então, inicialmente ele foi levado para as áreas de acampamento, de assentamento, e depois ele veio a ser implementado em alguns outros estados, alguns através de políticas públicas junto aos estados ou junto a determinados municípios. Então, a gente teve experiências no estado da Bahia, Ceará, Pernambuco, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Maranhão, e hoje já tem mais estados, né? Em 2005 e 2006, o Piauí
desenvolve, leva o método através da parceria com o MEC no projeto Pescando Letras, junto ao Ministério de Pesca, né? Em Fortaleza, teve uma grande campanha em 2011, com 15 mil pessoas alfabetizadas, e também tiveram experiências no Amapá, no Maranhão, como vocês citaram, teve uma experiência em 2016 bem grande. Foi lá do Maranhão que o método foi conhecido para trazer para Maricá. Na experiência de Maranhão, foi em 8 municípios, com mais de 9 mil alfabetizados. E em 2017, com 15 municípios com 20 mil alfabetizados. Em Maricá, a gente vem desenvolvendo o método desde 2022. E esses dados agora eles já não estão mais tão atualizados porque a gente teve o desenvolvimento do trabalho no ano passado, que ainda não está nesse slide, mas que foram 800 pessoas também que se formaram no método. Então, a gente tem mais esse acréscimo, né? Em 2022 foram 1.067 educandos que se formaram em 2023, 800 em 2024, e agora a gente teve também cerca de 800 educandos. E aqui em Maricá, a gente trabalha com o método Sim Eu Posso, que é o que a gente chama de primeira fase, e a gente tem uma segunda fase, que é aperfeiçoamento da leitura e da escrita, em que a gente usa um método que foi inspirado nos círculos de cultura que o Paulo Freire trouxe. Então, a gente tem a primeira fase com a metodologia, que eu vou explicar um pouco como funciona a metodologia do Sim Eu Posso, e é para aquisição das letras, né, e da leitura, e o aperfeiçoamento, que é com a metodologia que se assemelha, que é inspirada nos círculos de cultura do Paulo Freire. E essa segunda fase ela vem sendo desenvolvida desde 2024. Então, 2025 foi o segundo ano de desenvolvimento dessa segunda fase. Em Porto Alegre, teve o desenvolvimento também do Sim Eu Posso, com o início das aulas em outubro de 2024, com articulação entre o MST e a Associação de Moradores de Cozinhas Solidárias. Então, vem tendo esse trabalho também associado às cozinhas solidárias, fazendo a implementação do método para alfabetização. E, atualmente, o método Sim Eu Posso vem sendo aplicado por agentes populares de alfabetização nas periferias urbanas, com articulação do Mãos Solidárias, junto com a MST, com o MEC, SECAD e o FPE. Então, a implementação da jornada de alfabetização Sim Eu Posso vem se dando nas periferias urbanas de estados do Nordeste, de São Paulo e de Minas Gerais. E está com a perspectiva de que essa jornada agregue cerca de 20 mil pessoas com mais de 18 mil alfabetizandos. Então, esse trabalho hoje está sendo desenvolvido, já está em fase de implementação. Os materiais utilizados, né? Aqui a gente tem a imagem das cartilhas iniciais, como elas foram feitas. Aqui tem um caderno do educador no modelo como o MST trabalhava. E a gente aqui não trouxe a imagem do caderno aqui de Maricá, mas o mesmo material, assim, aqui só estou mostrando a capa de como tem outras edições. O significado. O Sim Eu Posso, ele, enquanto um método, ele traz o sim, que significa uma afirmação, uma vontade, uma meta, uma disposição de fazer acontecer, para trazer esse sentimento de capacidade, né? de uma afirmação positiva mesmo. O eu representa a pessoa, o indivíduo,
para trazer a responsabilidade de cada um também com o próprio aprendizado. Então, ele traz essa afirmação do eu de modo individual, e o posso indica a confiança da pessoa em si própria, na vontade e na segurança de que é capaz de se inserir num processo e dominar o mundo da leitura e da escrita. Então, esse termo sim, eu posso vem nesse sentido de afirmar a capacidade de desenvolver essa habilidade da leitura e da escrita. Sobre a caracterização do método. Cada videoaula, só explicando de forma geral, o método Sim Eu Posso trabalha com, hoje a gente trabalha com videoaulas. E essas videoaulas, elas têm um tempo de duração de 30 minutos. E são toda a aula do Sim Eu Posso, ela tem um início, que eu vou explicar um pouco mais, mas ela vai ter um momento em que essas videoaulas elas vão ser transmitidas. E nessas aulas, o conteúdo de aula daquele dia ela é trabalhada nessa videoaula e depois ela é desenvolvida um pouco mais pelo educador junto da turma. Então ela tem as aulas têm um formato já que de forma a facilitar o trabalho do educador em sala de aula, né? Então, cada videoaula tem 30 minutos, tem um roteiro que contextualiza a realidade do país e utiliza o método analítico sintético, em que primeiro é apresentada uma frase, e nessa frase tem uma palavra integradora, e aí, a partir dessa frase, é destacada a palavra, e da palavra o fonema, e do fonema a letra. Então, ele vai trabalhando primeiro com o analítico e depois com o sintético, trazendo depois a formação dos diversos fonemas com aquela letra, e trabalhando com a formação de palavras a partir. Então, tem a utilização tanto do analítico quanto do sintético, né? E a contextualização, né? Através, sobretudo, do uso do método analítico, a contextualização com a frase e com a palavra integradora. Então, também tem um debate a partir da palavra que é utilizada, né? E aí o retorno para as famílias silábicas e a construção de novas palavras, como eu estive explicando. É feito pelo educador um diálogo com a palavra integradora, tanto trazendo outras palavras que tenham aquela letra ou aquele fonema, e também falando sobre a vida de cada pessoa, né? As pessoas podem trazer, por exemplo, falar sobre casa. Vamos supor, a palavra integradora é casa, e aí as pessoas vão falar um pouco sobre como é a moradia, e aí vão falar sobre casa, e também debatendo aspectos da vida, né? Tem, então, um caráter global, integrador de roteiros e uma perspectiva de utilização dos números. Aí eu vou explicar um pouco mais adiante, que é um método alfanumérico. Eu vou explicar um pouco mais adiante como isso se dá. Tá aqui. A caracterização do método. A gente tem um alfabeto que tem uma ordem, né, que a gente estuda e conhece, que é o ABC, né, naquela forma, que ele. Mas no Sim Eu Posso, a gente trabalha ele de uma maneira diferente. A gente trabalha com um alfabeto que ele é numerado, e ele tem uma sequência de ensino das letras que ela é diferente daquela ordem que a gente aprende, que é mais conhecida, né? E como se dá isso? A gente trabalha através com a ideia da aquisição pelo conhecido do desconhecido. E aí é uma inteligência que o método traz, porque mesmo as pessoas não alfabetizadas, elas têm um conhecimento dos números. As pessoas,
elas têm esse conhecimento dos números. Eles são é muito difícil você encontrar uma pessoa que não tem não sabe fazer a leitura dos números, né? E aí o método ele associa as letras a números para trabalhar do conhecido para o desconhecido. E a sequência que ela é pensada, na ordem de apresentação das letras, é a partir da perspectiva das letras mais utilizadas na língua. Então, primeiro vem o A, E, I, O, U, as vogais. Primeiro é trabalhado, é conhecido, são apresentadas as vogais. E que aí elas recebem, então, a numeração 1, 2, 3, 4, 5, né? Nessa ordem, A, E, I, O, U. E depois, as letras seguintes trabalhadas, elas vão ser o L, recebe a letra 6, o R, a letra 7, o F, a letra 8, e assim, numa sequência, cada letra vai recebendo um número. E por que primeiro, por exemplo, o L? Porque, como o Sim Eu Posso veio do espanhol, a letra mais utilizada lá no espanhol era o L. Quando veio para o português, foi mantido o L como a letra, a primeira consoante apresentada, né? E porque também é uma consoante muito utilizada na língua portuguesa. E o R também, depois na sequência, então é pela recorrência das letras nas palavras, né? Então elas são apresentadas dessa maneira. E aí eles vão trabalhando, conhecendo assim pela numeração. Trazendo um pouco o exemplo de roteiro de cada aula, na estrutura de como trabalhar com o método analítico sintético, a gente trouxe um exemplo que está na nossa apostila, né, no nosso material, que é quando uma palavra vai ser apresentada para trabalhar com uma determinada letra, é apresentada uma frase partindo do analítico. A mulher trabalha no campo. Ela é a frase geradora. E aí o educador vai trabalhar fazendo a leitura e contextualização da frase. E aí é feito a identificação da palavra, um destaque da palavra com a separação silábica. Depois é feito o destaque da sílaba portadora da letra do estudo e depois o destaque da letra. Então, isso vai aparecer na videoaula e depois o educador vai fazer a retomada desse saber também apresentando. E após esse trabalho com a palavra, com analítico, é feito o trabalho sintético, com a apresentação dos fonemas da família silábica, o estudo da letra e depois também com a inversão das letras e das sílabas e com a formação de novas palavras a partir daquela família silábica. E aí essas palavras também é pedido para cada educando e sugerindo palavras que eles observem que vão ter aquele som, que terão aquele som, e depois com a formação de novas frases. Então, assim, a aplicação do método. E o roteiro das aulas, elas são baseadas numa introdução, na construção da leitura e da escrita e de exercício. Geralmente as aulas no Sim Eu Posso, né, elas têm um método que elas começam com uma memória da aula anterior, em que é retomado a aula anterior, é feito primeiro tem um momento de recepção das pessoas, né? Tem uma acolhida, depois da acolhida, que costuma durar uns 5 minutos, é feita uma memória do conteúdo da aula anterior, que o educador prepara. Depois é feita esse momento que é a apresentação do tema da aula, e aí geralmente
Ele traz isso aqui, a frase geradora, e faz todo esse processo analítico sintético. Depois que ele apresenta esse conteúdo, é transmitida a videoaula, em que o conteúdo é trabalhado na videoaula, e depois são feitos os exercícios que estão na cartilha do educando, junto com os educandos. Então, ele vai fazer. E aí, a gente tem figuras de comando, que é escutar e observar, escutar e ler, e escutar e escrever. Nos materiais, isso existe e isso é desenvolvido dentro da sala de aula. E aí, a gente tem aqui, ó, exemplos que são exemplos de como os conteúdos são trabalhados nas cartilhas, né? A letra A é utilizada a palavra casa, e aí a frase é uma casa latino-americana. E aí tem a imagem da casa, que é a letra 1, que é o A. Aí o 2, a letra A, que é o E, é beijo. E assim vai mostrando como os conteúdos são trabalhados. A gente tem é uma novela, né? As videoaulas são uma novela, então tem os personagens. Isso é muito bom porque prende a atenção das pessoas. Os personagens são cativantes e tem uma relação, um vínculo ali também com porque os educandos e educandas elas se veem também na novela, né? Elas se veem nas pessoas que estão ali aprendendo e desenvolvendo. Então, é bem interessante, assim, como é feito o trabalho também das videoaulas. E falando um pouco das etapas, né? A gente tem, quando pensando em todo o período de aulas, as 10 primeiras aulas são basicamente as 5 primeiras com familiarização e preparação. Então, as 5 primeiras aulas é aquela coisa mesmo de familiaridade com lápis, trabalhar, fazer linhas, alguns pontilhados e também o estudo dos números, de 0 a 30. É feito esse estudo dos números nessas 5 primeiras aulas. Depois, nas 5 aulas seguintes, são o estudo das vogais. Na segunda fase, né, a gente tem uma segunda fase que é a construção da leitura e da escrita, que são 20 e mais 19 aulas. E aí é feito o estudo das consoantes e o estudo dos dígrafos, encontros consonantais, cedilha, tio. Então, é feito esse estudo nessa segunda fase. E a terceira fase, que é a consolidação. Essa consolidação ocorre durante e o final do processo, porque cada bloco tem seu período, tem uma revisão. E os 5 roteiros finais, elas são dedicadas à construção textual. O que é essa construção textual? Os educandos e as educandas, ao final do processo, elas vão escrever uma carta que elas podem dedicar a quem elas quiserem, né? E elas escrevem essa produção dessa carta. E é um momento muito emocionante, porque as pessoas, eu fico um pouco emocionada pensando nisso, porque quando chega no final do processo e os educandos e educandas vão escrever as suas cartas, é um momento muito emocionante, porque é quando as pessoas percebem, eu estou conseguindo escrever. E às vezes escreve para um sobrinho, para um filho, para um parente que está distante, e é um momento muito bonito, né? E quando as pessoas se dão conta disso, de que conseguiram escrever a carta. Um detalhamento um pouco dos tempos educativos, como eu já falei, que é a rotina que a gente tem, né? Acolhida e motivação, e a memória da aula anterior, que dura uns 20 minutos, como eu já expliquei. Um segundo momento, retomando o estudo e novos conhecimentos, né? Que é o diálogo com a palavra integradora, com a frase geradora também. Um momento de videoaula, que são os 30 minutos, e um momento de intervenção com a turma, que é explicações e atividades que estão na cartilha, né? E o terceiro momento, que é avaliação, que são os 10 minutos finais. Aí vocês
podem perguntar, mas como é essa avaliação? Essa avaliação ela é feita da maneira mais leve possível. Às vezes é um exercício de uma brincadeira de forca que é feita, e aí, através dessa brincadeira, se percebe como está a aprendizagem dos educandos e das educandas. E isso é registrado no livro, não é um ditado, não é uma coisa assim positiva, é feita de uma maneira leve e feita essa avaliação e essa nota de aula, acompanhando o desenvolvimento de cada educando e cada educanda, até para fazer caso haja uma dificuldade, passar, quem sabe, algum exercício extra, ter esse diálogo. Inicialmente, quando as turmas estão se iniciando, é feito um diagnóstico, e esse diagnóstico ela serve de base para um processo inicial de alfabetização, teste cognitivo e também uma entrevista, questionário, uma forma bem leve, para conhecer os educandos. E é feita uma avaliação sistêmica e permanente, que é essa avaliação que vai se dando ao longo do processo e registrado pelos educadores, né? No dia a dia. E uma avaliação final, que é a carta que os educandos escrevem, produzem ao final. Isso a gente registra, filma, é bem legal. A organização do projeto tem uma coordenação político-pedagógica, tem em Maricá, como a gente tem 4 distritos, uma pessoa fica responsável pela coordenação político-pedagógica de cada distrito. E aí tem coordenação, tem os coordenadores distritais que trabalham junto com a CPP no distrito, sobretudo com o diálogo com as parcerias, porque a gente tem parcerias com as escolas, com igrejas. O projeto se desenvolve em espaços que são feitos acordos e diálogos com parcerias para o desenvolvimento cedendo às vezes na casa de educandos e educandas, às vezes numa igreja, numa associação da comunidade. Então, o coordenador distrital fica responsável por esse diálogo com essas parcerias. As coordenações de turma, os distritos são divididos e determinadas pessoas, que são os coordenadores de turma, ficam responsáveis por uma quantidade de turmas em determinadas áreas. E aí eles fazem um rodízio visitando todas as turmas a cada semana. E os educadores que desenvolvem essas 2 horas de aula diariamente, né, de segunda a quinta. E a equipe de apoio e gestão pedagógica que trabalha na casa sede, no centro de Maricá. Há um processo de formação dos educadores e educadoras, né? Então, além da formação do método, é feita uma formação de conjuntura política, educacional, concepção e história de educação, formação no método propriamente dito, a história do EJA no Brasil, educação popular. Então, por exemplo, trazendo exemplos, a gente leu a importância do ato de ler, do Paulo Freire, no ano passado. Lemos também Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, e isso foi dentro do processo de formação dos educadores e das educadoras. Então, a gente faz leituras além do estudo do método em si. Estudo em trabalho de base, a gente fez estudos e desenvolvemos trabalho constante em estudo, sobretudo com a educação popular e métodos de trabalho de base, principalmente porque o projeto tem uma perspectiva de atuação de busca ativa. Então, a busca ativa ela é desenvolvida batendo de porta em porta mesmo, e conversando com as pessoas, e um processo mesmo de conquistar as pessoas a quererem voltar a estudar, e tudo isso, né? Então, a gente vem nesse trabalho. Então, o trabalho de base ele é importante, e questões práticas e acordos coletivos, né? Feito o acompanhamento das turmas pela coordenação de turma, né? Como eu falei, visita semanal e diária. E a gente. Aí eu vou falar um pouco sobre
sobre a fase 2, que eu acho que ela não está nesse slide. Ela não está nesse slide, mas eu vou trazer um pouco. Depois que a gente trabalhou em 2023 com o método Sim Eu Posso, muitos educandos e educandas queriam dar seguimento, antes de por não se sentirem ainda tão seguros para ir para a escolarização. Então, foi desenvolvido o trabalho inspirado nos círculos de cultura. Então, a gente tem hoje um outro material que já foi desenvolvido em Maricá, em que a gente trabalha com temas geradores. Então, são 8 temas geradores, e esses temas são identidade, cultura, é, saúde, educação, agroecologia, habitação, questão racial e questão de gênero. Então, através desses temas geradores, a gente trabalha com textos, com leitura e com exercícios, no sentido de promover um debate coletivo sobre a partir desses temas, e a partir deles trabalhar o aperfeiçoamento da leitura e da escrita. E aí dentro desse trabalho com as temáticas é trabalhado também com com gêneros textuais. Então, identidade e cultura, por exemplo, a gente trabalha com gênero poesia junto. Então, quando a gente vai trabalhar saúde, trabalha é, meu Deus, me deu branco agora da palavra. É, trabalha, por exemplo, com aqueles cards informativos, com conteúdos informativos. Quando a gente vai trabalhar questão. Assim, é trabalhado receita, é trabalhado crônica, questão racial, a gente trabalha crônica, por exemplo. Então, a gente trabalha sempre articulando os gêneros textuais com os temas. Então, é feito esse trabalho dessa maneira, articulando, e vem sendo bem interessante. E no final, os educandos e educandas produzem um jornal mural, em que eles trazem todos os gêneros com as produções deles, e eles fazem um processo de retextualização também, que é selecionar um texto, e esse texto vai ser coletivamente trabalhado por toda a turma, que faz um processo de retextualização, e é feito coletivamente um jornal mural contendo todos os gêneros que foram trabalhados, os gêneros textuais trabalhados ao longo do período de aulas. Então, basicamente, como Se Eu Posso vem sendo trabalhado em Maricá é mais ou menos dessa maneira, é assim, e eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Maria, muito obrigado mesmo. Vou fazer um comentáriozinho rápido. Quando ela citou das cartas, na primeira turma, tem uma filmagem. Vou ver se consigo depois para passar para vocês. Um senhor, negro de seus 60 anos, por aí, há 40 anos que não via a sobrinha lá no Nordeste. E aí ele escreve, dizendo que aprendeu a escrever e a ler, e estava mandando aquela carta para ela. E aí está ele sendo filmado, ele lendo, né? Aí quando ele acaba de ler, ele fala assim: "Ih, eu fiz isso, acabou." Aí todo mundo: "Acabou, o senhor leu tudo." Ele abaixou e começou a chorar na mesma hora, né? E chorou quase todo mundo, né, Maria? É chorar quase todo mundo, porque é muito bonito o resultado disso mesmo. Dá trabalho, mas funciona, né? Então, vai ter um monte de pergunta para você aí, que já foi aparecendo aqui no vídeo. Aí vê lá com o Lorival e Ivan,
perguntando quanto tempo leva o processo, né, do início ao fim. Foi uma das perguntas. 4 meses. Eu sabia a resposta, mas eu deixei para você falar, mas eles não sabiam. Quantas horas? São 2 horas por dia, de segunda a quinta. Outra pergunta também você já meio que respondeu, que ela apareceu antes, né? Onde essas aulas eram dadas, né? E aí depende da disposição do lugar. Eu, quando fiz lá atrás, eu fiz dentro de uma igreja evangélica, tivemos que ensinar a partir da Bíblia, dentro de uma oficina de marceneiro, que era um pessoal de marcenaria, e aí na casa de um pedreiro, que aí foi com o povo, e foram os 3 círculos que a gente fez, né? Círculo de evangélicos, pedreiros e marceneiros. E foi muito legal. Hoje, a E maioria das turmas vem acontecendo nas escolas em Maricá. A gente vem conseguindo construir bem essa parceria com a Secretaria de Educação e com as direções das escolas também, né? Então, a maior parte das aulas acontece à noite nas escolas. Mas a gente tem turmas em igrejas, em associações comunitárias, na casa de educandos e educandas. Então, isso é feito, esse contato, né, também com. A ideia é ter turmas também, porque em lugares que às vezes não tem acesso a alguns tem equipamentos, acesso então fácil. a gente atende assim também, dentro da casa de educandos, se é possível, né? Educadores, tem educadores também que às vezes têm um espaço em casa e conseguem ceder esse espaço. E o crescimento dos educadores também, né, Maria? As pessoas saem outras desse processo, né? Alfabetiza de um lado e o crescimento pessoal. Eu conheci uma educadora que ela resolveu voltar a estudar e está fazendo enfermagem agora. Depois que ela deu aula, ela resolveu. Não, desculpa, ela está fazendo pedagogia para poder continuar dando aula. Era um... Entrou para ser educadora, adorou e resolveu estudar para dar aula de novo. Então, tem uma série, várias histórias assim, que isso acontece e, e cresce. E aí, Paulo, Ivan, você está muito calado, Ivan, estou desconfiando de você. É que eu estou aqui comendo amendoim, Ai, então tomando a boca está cachaçinha. ocupada. Bom, mas eu escrevi e ainda gostaria de mais É. 2 questões. Você falou em vídeo. Que ferramenta tecnológica você usa habitualmente ou não precisa de nada? E segundo, se o EJA usa esse método em Maricá. Então, a gente aqui em Maricá utiliza televisores, né, aparelhos de televisão para transmitir as videoaulas. Então, é utilizada a televisão justamente para isso. Mas em outras experiências, em outros países, o Sim Eu Posso é, a- foi feito por radiodifusão já, né? Ele pode ser aplicado só a cartilha também, mas aqui em Maricá a gente utiliza as videoaulas e televisores, né? Ô, E Ivan, não é desculpa. utilizado pelo EJA aqui em Maricá, não. A gente está num processo que não é da escolarização, né? E alguns educandos depois querem dar seguimento à escolarização. E aí a gente auxilia nesses encaminhamentos também. Está tendo uma discussão provocada até pelo próprio MST, do, se preparar o EJA de Maricá para receber esse pessoal que está aprendendo a ler, escrever e quer, que tem realmente pessoas que estão procurando. Eu quero continuar estudando agora, não quero parar mais. E independente da idade, né? E aí você tem que responder isso, né? E aí o município está provocado pelo próprio MST. Ó, vocês têm que dar continuidade, não pode parar agora. E tem outra coisa interessante também, Ivan. Tem a menina que gravou, esqueci o nome dela, que gravou as aulas, que é a professora, né? Aí na formação ela sempre vem a Maricá.
Aí, quando ela entra, chamam ela no palco, aí você vê aquele bando de senhor, senhorinha, professora, todo mundo. Só faltavam levar maçã para a menina lá. Muito legal mesmo, muito legal. E fazem festa mesmo. Paulinha, você está dormindo, Paulinha? Serginho, Nada, tô A achando Renata também, incrível, desculpa, eu gente. Que esqueci da trabalho Renata. maravilhoso, parabéns. Fale, sim, eu queria. Renata. Gente, boa Não, noite. Muito boa noite para quem eu vi. A gente chegou aqui depois, né? A Paula. Boa noite, Paula. Eu tô. Vanessa também, né? Que chegou depois do início da conversa. Eu tô aqui muito feliz de ouvir a Maria, essa aula que a Maria trouxe, né? Para gente. E assim, queria muito agradecer ao Serginho por me dar essa chance, porque eu penso que quem se dedica, né, escolhe se dedicar para a educação, tem que estar o tempo todo dialogando e ouvindo as pessoas, né? A escola na qual eu atuo atualmente é uma escola que à noite tem o projeto Sim, Eu Posso. Tá lá, firme e forte, né, todas as noites. E assim, eu não sabia da história, do contexto histórico que a Maria trouxe hoje e tudo que ela fez a gente pensar aqui, né? E o quanto, gente, assim, eu fiquei aqui me remexendo, esperando o Serginho falar assim, Renata, tá na hora, porque eu quero fazer uma provocação para a gente, assim, né? A Maria falou algo que me tocou muito, quando fala da origem, né, na questão que é o método cubano, né? A quem interessa um exército armado de caderno e lápis? Eu acho que é a nossa primeira provocação, a primeira pergunta que a gente precisa fazer, né? A quem interessa um exército de caderno e lápis nas mãos? A quem interessa um povo alfabetizado, né? Consciente dos seus direitos e, acima de tudo, consciente de si? Porque a comunicação, a linguagem é o que nos faz humano, né? A nossa principal característica é a comunicação, né? A nossa fala, a nossa linguagem. E aí, sem a posse né, desse poder que é estar alfabetizado, quem é o sujeito, né? E como é que fica, como é que está dada a situação do sujeito? Eu acho que a primeira provocação que a gente tem que fazer quando discute esse tema é a quem interessa esse exército, né, armado de livro, de caderno, de lápis. Eu não queria falar muito, porque eu acho que o mais interessante é a gente poder, né, fazer a palavra circular. Mas eu estou muito feliz, viu, Maria? Muito feliz em saber disso e saber que, de alguma forma, a escola que eu atuo hoje, lá em Noam, contribui também com esse projeto, tem os alunos à noite, algo que deveria ser, né, uma responsabilidade do Estado, porque se existem pessoas ainda não alfabetizadas, isso é nossa responsabilidade, né? Porque é direito do sujeito e é a única forma de uma sociedade caminhar de fato, evoluir de fato, né? São sujeitos alfabetizados e donos do seu direito, né? E isso passa pelo mundo letrado, né? Então, assim, não queria falar muito, mas estou aqui já pensando mil coisas, inclusive para voltar, né, ao debate na escola, agora no início do ano letivo, voltar esse debate aos professores, né? Porque a gente está falando aqui de um projeto específico, que é o Sim, Eu Posso, mas a gente está falando também de uma concepção de sociedade, uma concepção de educação, né? O que difere uma sociedade capitalista baseada no modo de produção, desse modo de produção que só consome, para um modo de produção socialista, é exatamente isso, né? Você dá direito, dá poder às pessoas é, é, enquanto sujeitos de direito, né? E não sujeitos consumidores. Então, assim, a gente tem que trazer esse debate para os professores, tem que trazer esse debate para quem está na educação e se dispôs a estar na educação, né? Então, muito obrigada, Maria. E a escola que a Renata trabalha, volta e meia tem umas surpresinhas agradáveis, né? Belo dia eu estava no cetinha, um professor me liga, não conhecia, não, me deram o seu telefone. Não, porque eu era um cara de informática e de matemática, né? Estavam discutindo empreendedorismo com a turma. Não quer vir aqui falar sobre isso, não? A minha visão de empreendedorismo é um pouco diferente. Não, mas é isso.
A gente quer deixar claro para os alunos o que realmente é empreendedorismo e o que é trabalho escravo. Então, tá bom, mas chovia, Renata. Eu, eu fui para lá conversar com os alunos. Então, volta e meia, a gente recebe os convites assim, né? A Renata tem sempre uma novidade na escola dela lá, por isso que eu chamei ela para vir para cá. Eu sabia que ia dar um caldo bom, sem caroço no angu. Mas vai, gente, está aberto aí. Senão eu vou começar a falar e não paro, vocês sabem disso. Mas Sérgio, muito. me permite aqui por áudio para economizar minha banda aqui, que está meio restrita, com E, dois aplicativos abertos aqui, gerando tráfego. Mas eu tenho duas curiosidades, né? A primeira é do ponto de vista de autorização. Logo no início, a Maria, primeiramente, até parabenizar a Maria pela apresentação tão clara que caracterizou muito bem o método, né? Tanto do ponto de vista histórico, né, como de abrangência através aí de diversos países, e também do ponto de vista do detalhe didático-pedagógico do método, né? Parabéns, Maria, pela apresentação. Mas tenho duas curiosidades, porque logo no início a Maria falou que o método é autorizado, né? Então, a minha primeira dúvida essa autorização é por questões de propriedade intelectual ou por questões político-pedagógicas ou uma mistura dessas coisas, né? Quem autoriza? Então, por exemplo, se uma tribo indígena lá do Pará quiser usar o método, né? Ela tem que bater a porta de quem para autorizar e como é que isso funciona, essa questão de autorização? Essa é a primeira dúvida, né? A segunda dúvida é em relação o método, a Maria apresentou que ele foi traduzido aí para diversas línguas, né? Inclusive o Guarani. E quando você pega uma língua como o Tupi-Guarani, a recorrência das letras nas palavras, a começar por essa questão, é bem diferente, né? Então deve ser um grande desafio fazer essa adaptação do método para diversas línguas. Do espanhol para o português já foi um desafio, e eu acredito que para uma língua indígena, maior desafio ainda. Se a Maria tem algum conhecimento, alguma informação, né, de se esse método foi adaptado para alguma comunidade indígena no Brasil e quais foram os desafios enfrentados, se ela tem essa informação. São essas duas curiosidades que eu tenho. Obrigado. Grata pelas perguntas e essa autorização ela é feita pelo governo de Cuba, né? De utilização por questão mesmo de propriedade intelectual do método. Então, e dentro do Brasil, o MST ele pode se dialogar com o MST para o desenvolvimento do método e trabalhar com o método, enfim. E aí o MST tem já tem essa autorização de desenvolvimento do método. E sobre a utilização, né, na alfabetização com povos indígenas, com diversos povos que falam outros idiomas, né? Aqui em Maricá, a gente trabalha com o método, sim, eu posso junto com as aldeias aqui, né? Então, um exemplo, por exemplo, é na Mata Verde Bonita, que fica ali em São José, e a gente tem um diálogo com a aldeia de forma que o alfabetizador é uma pessoa da aldeia, é indígena da aldeia, e ele faz a formação junto com todo mundo. E durante o processo de alfabetização lá na aldeia, além de trabalhar, ele trabalha com as mesmas videoaulas em português, porque a grande maioria das pessoas de lá fala português também, né? E trabalha também com o Guarani, que é a língua deles. Então, ele faz essa alfabetização lá, utilizando o Guarani e o português. Então, como o educador é de lá e fala Guarani, ele próprio faz esse trabalho com o Guarani. Então, é bem interessante. Bem Ô, interessante. Muito Lorival, obrigado. só dar uma complementação. Depois, Maria, você me corrige se você souber também. Eu não lembro com quem eu estava falando do AMC e estava falando sobre exatamente essas coisas.
Era um país africano, colonizado pela Inglaterra, possivelmente, falava inglês, e os caras trabalharam. O MST fez várias reuniões com método, aí foram apresentar, faltando assim um mês para começar o trabalho de campo mesmo, foram apresentar e os caras falaram, não é inglês não, são os dialetos locais. E aí tiveram que traduzir para 16 dialetos locais em um mês, tudo. Ele falou, Serginho, a gente acordava fazendo tradução e dormia fazendo tradução para poder começar no prazo tudinho, porque não houve um entendimento. Os caras esqueceram de falar que não era inglês, que era para fazer no dialeto das tribos em volta. Aí pronto. Seja o que Deus quiser, e deu certo, né? Foi feito. Ô Sérgio, Mas olha, fala, eu Ivan. vou, eu vou replicar você dizendo que eu estou quieto. Eu falei demais durante 5 anos e desde o último Hacktal eu me propus ao silêncio e deu certo, porque está tudo muito melhor do que nos bons tempos em que eu moderava. Bom, você e eu acho que somos os fundadores, decanos do Hacktown, do Renacidade, mesmo que a gente tenha entrado na sala errada, porque nós fomos os primeiros a chegar. O Alberto, que era o convocador, foi para a mesa certa e nós dois lá de bobeira na outra roda. Primeiro, antes que se encerre a coisa, gostei demais de Maria. Estou triste que a Renata falou muita coisa bacana, principalmente essa vontade sua de voltar para a escola, vontade que eu estou me poupando de ter, que tô fora do esquema depois de, eu coloquei aí, minha primeira aula de alfabetização foi em 1960, o Sérgio nem tinha nascido, e eu Eu desisti, já tinha 3 anos, Ivan. o beabá não me servia. Estou triste aqui porque Vanessa e Paula estão tão quietinhas, ou seja, você e eu que estamos falando demais, viu? E queria dizer que estou bacana e cada dia eu espero falar menos, porque agora eu só tenho três projetos na vida. Um que vocês me obrigam, que é manter a casa da vovó, aqui atrás de mim está a velha janela caindo aos pedaços. A gente qualquer dia vai reformar e já estamos reformando a casa da vovó para receber vocês no Hacktal ou quando quiserem vir passar por aqui. Alguns já estão se aventurando a vir sozinhos. Não é junto com os 40 mil do Hacktal, não. O segundo projeto meu é que todo condenado à morte tem direito à última refeição. Como eu não sei quantos dias de vida eu ainda tenho, eu estou planejando minhas 3.000 últimas refeições. E cada dia minha esposa e eu nos dedicamos a um cardápio diferente. Não sei se vou dobrar ou fazer só metade. E terceiro, que é um projeto que é a minha eterna frustração, que o meu primeiro autômato, professor autômato, eu construí em 1964. Hoje se fala em AD, ensino à distância, e eu tenho meu protótipo publicado em 1964, não por mérito próprio, mas por ter nascido no Vale da Eletrônica e, portanto, ter chegado na frente nessa área tecnológica. Mas o meu projeto é criar meu gêmeo digital e transferir para uma inteligência artificial. Então, espero cada dia me dedicar mais ao silêncio, e vocês vão estar fritos quando as IAs começarem a falar no meu lugar. Aí que vocês estão perdidos. Parabéns a todos, espero que Vanessa e Paula, não sei como é que o nosso anfitrião aí está controlando o tempo, possam dar a sua dica aí também. Eu hoje estou ouvindo, porque é muito bacana, gente, muita informação legal. É incrível, incrível a gente saber que isso acontece de verdade, né? Achei que a provocação da Renata é muito boa também. Acho que a gente tem que pensar para quem que interessa, né? A gente às vezes sabe para quem não interessa, né? Ter um exército de cadernos e canetas na mão, né? Mas eu acho que para nós interessa muito, né? Para nós interessa, é muito importante que a gente tenha, sim, essa oportunidade e que a gente tenha
um povo que pode ter um pensamento crítico, né? Porque, afinal de contas, é só através da leitura, é só através do conhecimento que a gente pode alcançar isso. Então, nossa, um trabalho incrível, Maria, parabéns mesmo, de verdade. Acho que é uma dedicação que merece toda a nossa saudação e que a gente possa contribuir de alguma forma sempre, né? A gente possa estar sempre por perto e contribuir. Vanessa, fala alguma Vai, coisa aí. Vanessa. Então, boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho depois, mas o que eu peguei, assim, o que eu vi, achei muito interessante a apresentação do método, de como conduzir a aprendizagem aí, né, das pessoas que se alfabetizaram depois, né, de uma certa idade. A gente sabe o quanto que é difícil, né, você fazer coisas fora do tempo, né, que é colocado assim, que seria melhor trabalhar. E as pessoas têm um resultado, assim, imagino o quanto que deve ser gratificante no final, né, de turma, assim, você vendo as pessoas com mais autonomia, né, se sentindo ali mais digna, enfim, mais crítica. Então, assim, por mais exemplos como esses, né, a gente sabe que a gente tem, né, vários métodos, vários experimentos nesse sentido aí. Inclusive, a cada dia a educação sofre com mais desafios, né, por conta da diversidade dentro da sala de aula, das questões também agora de pessoas atípicas. Isso sempre teve, né, sempre teve, mas está bem forte atualmente, né, e ainda tem a questão da desigualdade de acesso que gera essa questão do atraso do letramento, enfim, são coisas que existem no contexto do nosso país e que acaba também sendo um desafio que, se superado, a gente se torna exemplo, né, para outros que às vezes não têm esse problema, mas que conseguem enxergar a gente como um país que tem os problemas, mas gera suas soluções, enfim, e consegue encampar coisas boas, né? Então, assim, todo o campo de problemas, entre aspas, na minha visão, é oportunidade. E isso só existe por conta de uma realidade que não está sendo atendida, né? Então, que venham mais problemas. É isso. Ô, Quando Sérgio, a Renata falou, quer falar, Ivan? pode falar, depois eu falo. Ah, assim, quando a Renata falou, né, quem interessa, né, essa história, eu lembrei da Valéria Brandit, o Ivan, no Hacktal nosso, né, no nosso Hack Inverno, né? E antes do Hacktown em Santa Rita, a gente faz uma sessão de palestras nossas, antes de ir para o Hacktown. E nesse primeiro Hacktown foram 80 palestras que aconteceram, né? E todas com o tema O Brasil Tem Jeito, né? E aí eu lembro da Valéria, que ela fala que 200 anos atrás a máquina a vapor ia desempregar. Depois a televisão ia deseducar as crianças. O robô ia fazer desempregar tudo. E hoje é a tela do celular que vai... E agora a inteligência artificial vai desempregar. Ela falou, nós somos muito bons em fazer diagnóstico. Mas ninguém foi lá na primeira listinha da tarefa e checou, eu fiz isso contra, né? E aí, por conta dessa coisa, que ouvindo essa, essa fala da Brandini, eu passei a usar, quando eu falo para pessoal mais jovem do que eu, na linha do que a Paula falou ali. Quando eu estou falando da gente, eu falo assim, olha, quando olharem para vocês e falarem, vocês são o futuro do país,
vocês levantem a mão imediatamente e perguntem qual herança nós estamos deixando para vocês. Porque o que nós estamos deixando é muito ruim. Então, vocês não aceitem isso. Pergunta qual é a herança. Que é exatamente na linha que a Brandini falou. A gente não tem preparação a avançar na solução dos problemas. A gente para e deixa a próxima geração não fazer nada de novo e até... Cara, e o senhor Poço ajuda nessa coisa de avançar, né? Mas para isso acontecer, né, Maria, a gente tem que botar o pessoal no EJA, Maricá tem que aumentar o número de turmas do EJA para poder receber esse pessoal, né? 1.000 alunos, 800 alunos. Daqui a pouco, graças a Deus, Maricá não deve ter mais analfabeto, mas eles têm que avançar também, né? Pelo menos os que quiserem. Aí a gente tem que dar essa herança para os caras. Uma parte está sendo feita, agora o governo aí tem que fazer a outra parte. É isso. Maria, você pode falar também. Antes da Maria falar, eu queria. Ivan tinha pedido. Eu tô me prometendo aposentar e já aposentei 10 vezes e descumpri todas. Mas eu estou de novo descumprindo aqui. Eu estou fazendo uma proposta para o Renascidade 2026. Nós temos 300 palestras por aí. Algumas, Sérgio, você há de se lembrar, de péssima qualidade técnica, apresentação e tudo. Terminamos o ano com o Alberti falando sobre um futurismo brilhante, que é a pesquisa que ele faz Rio Grande do Sul, Unifei, não, Campinas, Unicamp, Inatel e agora na Inglaterra. E foi brilhante sobre o futuro da tecnologia. E temos a Maria fazendo uma palestra que eu achei deliciosa para esse início de ano. E quando eu era gente, ou seja, quando eu ainda trabalhava, hoje eu sou vagabundo, o meu padrão de palestra era 40 minutos no máximo. E hoje o mercado não aceita 40 minutos, só aceita 15. Então eu ia propor um desafio a nós próprios, se a Maria permitir, e também o Alberti permitir, nós fazemos 2 compactos para lançar no começo do ano e até o Hacktown. Uma palestra compactada do Alberti e a palestra compactada da Maria. Eu achei espetacular, mas tem a liberdade, com 65 anos de professor, fazendo só a porcaria e tentando melhorar. Nós somos péssimos comunicadores. A mídia hoje está disponível e eu acho que a IA pode nos ajudar. Eu não consigo ainda reduzir minhas palestras para IA por questão de custo. O chat GPT, que tinha essa capacidade, foi retirado. O 4, o 5 é só se pagar. Mas nós podíamos propor ao Renascidade começar a selecionar algumas palestras e fazer compactos de 20 minutos. Que tal? Se Maria ela fez que sim com a cabeça, mas não sei se a cabeça estava expressando o coração ou a possibilidade. O Alberti, a gente convence ele. Senão, a gente roubartilha o livro dele, que eu estou relendo. Esse livro é muito bom mesmo. Nossa, mãe. O Sérgio e Paula, Vanessa e Lorival, que são os donos agora da bola. Pensem nisso. Fazer pelo menos 5 a 10 compactos das nossas palestras da virada de ano em 2026, para apresentar no Hacktown. Você começou me dando um susto, depois eu achei brilhante a ideia. Quando você falou em fazer 15, 20 minutos, seriam as nossas palestras reduzirem para 15, 20 minutos. Aí não dá. Palestra não dá. em 240 caracteres não pode. Com Não, você, mas você me assustou, mas já me acalmou imediatamente, depois me acalmou.
realmente a Só ideia nós de você dois falamos fazer, 15 minutos. né, fazer uns resumos das palestras, eu acho bem interessante. Você tem a palestra inteira e o resumo. O cara, se quiser ver o Sim. resumo, se interessou, vai para a palestra. Eu acho interessante isso. Fica Dá anotado, eu para escrevi aí pensar nisso. nas observações, porque, gente, eu sou professor há 65 anos, mas a minha área é pesquisa operacional. Teoria que não impacta a realidade não vale nada. Então, uma palestra dessa bonita, se ela não gerar alguma coisa para a gente reproduzir daqui para frente, ela perde a eficácia. Pesquisa operacional é o algoritmo que faz a coisa dar certo. A Maria criou um algoritmo verbal excelentíssimo. Se nós compactá-lo e gerar um vídeo, vamos ter um resultado. Nem vou falar do Albert, ele que não me escute. O Albert é um péssimo comunicador. Esse é um gênio que comunica muito mal. Ele se expressa. Já falei com ele, falei, Albert, abre a boca, vira, fala para frente, joga a voz. Né? A Renata Vai para um fonoaudiólogo, né? Hã? É porque o Diálogo. assunto que ele fala realmente é interessantíssimo, né? Porque ele realmente vai numa monotonia, vai. Mas Ele não fala, ele pensa alto. é, Fica aí a proposta. Eu roubei a palavra, Sérgio. Agora você está arrependido de me provocar, que eu já estou falando demais. Toque em Sérgio, frente. deixa eu só aproveitar essa proposta aí do Calas e fazer uma sugestão, né, no próximo Hack Inverno, o bloco que vai ser liderado pelo Sérgio, já deixar um convite aí para, independente desses compactos das palestras já feitas, né, novas palestras da mestra Renata Kolbe e da mestra Maria para o já Hack estão Inverno no bloco do convidadas. Sérgio. Já fazer o Já estão convite convidadas. para elas participarem como palestrantes do Hack Inverno. Aliás, se vocês se interessarem, é um bando de malucos. Você está conhecendo só 4 desses malucos, 4 e 5. Mas tem coisas bem interessantes acontecendo no Renais Cidade, muito voltado para a 200 malucos. tecnologia. Mas até palestra sobre balé já teve no Renais Cidade. Né? Grupo de Sérgio, dança, tem tudo. Tudo acontece aqui. como são 20 e 28, posso sugerir das nossas mestras Maria e Renata darem suas palavras finais. Nós fazemos o encerramento da transmissão e da gravação e continuamos aqui o papo, independente do vídeo. Pode ser, Sérgio. Por mim, você está perfeito. Então, nossa palestrante, suas palavras finais. Primeiro, eu quero agradecer a possibilidade, o convite, né, para estar aqui palestrando, falando um pouco sobre o Sim Eu Posso, falando sobre o método, falando também sobre o trabalho desenvolvido aqui pela Brigada Nacional Joaquim Pinheiro, do MST, em Maricá, com o método Sim Eu Posso, e falar desse trabalho e pensar um pouco, né, sobre o conhecimento e a alfabetização, a aquisição das letras e da escrita e da leitura é uma tecnologia. A leitura e a escrita é uma tecnologia desenvolvida pela humanidade, né? O conhecimento, os saberes produzidos pela humanidade, a gente compreende que eles têm que estar disponíveis para a emancipação humana. Então, o Sim Eu Posso, enquanto um método que foi desenvolvido por Cuba, ele vem trazendo esse espírito que é revolucionário, que é a solidariedade e o internacionalismo. E aí eu quero finalizar trazendo isso, né, do conhecimento como ferramenta de emancipação humana e da importância da solidariedade entre os povos para a emancipação e para a libertação. Então, da leitura e da escrita tendo esse papel, da educação tendo esse papel na construção da emancipação
dos povos. Então, trazer isso e desse espírito da solidariedade que Cuba trouxe com essa partilha desse método. É isso, agradecer a escuta e as partilhas e as trocas com todos vocês. Muito grata. Renata? Eu quero agradecer também por estar aqui com vocês. Serginho, muito obrigada por ter me convidado. A princípio eu falei, gente, mas como eu posso contribuir aí com o debate de hoje? E eu estou assim, muito feliz do que eu ouvi, né? Eu penso que se a gente se dispõe, né, a escolher um lugar na sociedade, um lugar de luta, a gente não pode parar de debater, a gente não pode parar de dialogar, a gente não pode parar de fazer essas articulações aqui. Então, assim, foi extremamente importante estar aqui nesse momento, pensando com vocês a educação enquanto compromisso social e o quanto, né, Cuba tem a nos ensinar. E aí Maria atualiza a gente, né, com esse panorama que ela trouxe. É muito importante a gente pensar a educação como um compromisso social que é das instituições, mas que é nosso também, né? E aí eu, assim, me coloco à disposição de quando às vezes vocês quiserem debater, eu estou aqui, estou junto, gosto disso, Serginho sabe disso, gosto muito desse debate, desse diálogo. E penso que também vocês têm a porta aberta lá da escola, tá? Da Municipalizada de Nohant. Será um prazer enorme tê-los em algum momento também, falando sobre educação e falando sobre tantas coisas, né, que vocês vêm debatendo aí ao longo desses anos todos, contribuindo com a gente, porque educação pública é o nosso lugar de luta, né? É a nossa trincheira de luta. Então, estamos lá à disposição de ouvi-los, de estar com vocês e aprender com vocês sempre, né? Então é isso, que a nossa educação seja libertadora, que a gente consiga, de fato, despertar, né, esse interesse aqui pela emancipação e para construir, de fato, quem sabe um dia um exército, de fato, o livro na mão, lápis na mão, caderno na mão, fazendo a diferença. Tá bom? Obrigada, gente, muito obrigada. Preparar para encerrar a gravação oficial no YouTube. Vamos. Então, e aí a gente abre agora, continua quem quiser, não é obrigatório não, mas a gente sempre bate um papinho depois. Aí Aviso não sim. podemos falar mal dos outros. Pois é. Agora a parte boa. Muito obrigado a todos pelo conteúdo aí de qualidade que foi trazido. E Hack Inverno, aguardamos aí as palestras da Renata Kolbe, da Maria Solara. Ivan, gostaria de fazer as palavras de encerramento? Ficam suas, eu sou velho, agora estou fora. Então, só agradecer a todos e aprendemos mais um pouquinho, principalmente o detalhamento muito bem feito pela Maria Solara. Obrigado aí pelo trabalho aí de preparação e até a próxima a todos. Muito obrigado Grata. a todos que participaram. Paula, Vanessa. Querem falar alguma coisa, Paula e Vanessa, nessa despedida? Só agradecimentos. Muito obrigada, gente. Parabéns e vamos seguindo. Muito obrigado a todos. Parabéns.